Olá, 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 meus queridos professores e professoras do terceiro ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estou aqui em nome da editora Saviesa e vim apresentar para vocês mais a nossa coleção Descomplica Saberes de Matemática. Bem, como sempre, estamos trabalhando aqui com o volume 3 da coleção. Vou trabalhar hoje o capítulo 5. Estamos falando sobre os descritores que foram utilizados nesse capítulo, a habilidade da BNCC, e eu trago, como sempre, aquela sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês. A gente começa, então, com a habilidade da BNCC, que, no caso, é a MA20 ainda. Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizada e padronizadas mais usuais, reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. Apesar de trabalharmos com a mesma habilidade do capítulo anterior, vamos estar trabalhando com diferentes descritores. Neste caso, a gente vai estar buscando identificar a medida de comprimento, da capacidade ou da massa de objetos dada a imagem de um instrumento de medida, calcular a medida do comprimento, da capacidade ou da massa de objetos dada a imagem de um instrumento de medida e resolver problemas que envolvam a medida de comprimento, da capacidade ou da massa de objetos dada a imagem de um instrumento de medida. E agora eu trago aquela sugestão de proposta que surgiu de inspiração de uma das atividades. Bem, a atividade que inspirou a sugestão que eu trago é a atividade 5. Júnior saiu apressado de casa para almoçar e na hora de pagar, o proprietário do restaurante disse que o objeto a seguir estava estragado. Para que Júnior precisaria de usar este objeto? Qual é a sugestão que eu trago aqui? É uma sugestão um pouco peculiar. Por quê? Porque eu peço para vocês conseguirem uma balança digital. E peço para que cada estudante tragam alimentos para um lanche coletivo. Antes do lanche, a gente vai registrar o peso de cada um desses alimentos que os estudantes trouxeram, verificando assim a massa de cada um desses alimentos. Aqueles que possuem em sua embalagem o registro, comparem com o peso da balança. Então, estamos aqui fazendo a pesagem desses alimentos utilizando uma balança digital, verificando qual é o peso de cada um deles e relacionando com o peso que está nas embalagens, caso haja. Atividade bem tranquila, bem divertida, bem interativa, mas não é só essa proposta, eu trago mais uma. E essa é inspirada na atividade 11. Uma carreta pode carregar até 900 quilos. E dentre os produtos que carregava, havia os itens do quadro a seguir. Calculando a soma de todos os itens levados por essa carreta, pode-se afirmar que o total de peso carregado por ela é um valor de... Bem, e qual é a sugestão? A sugestão é que ainda utilizemos a balança, mas a dinâmica agora é diferente. Vamos dispor diversos objetos em duas mesas. Em uma mesa, a gente vai colocar objetos com as suas massas devidamente registradas. E em outra mesa, a gente vai colocar objetos com massas distintas, semelhantes àquelas que estão no registro, mas sem esse registro. Um estudante deve escolher um objeto que possui a massa determinada e buscar na mesa que não tem identificação um objeto que possa ter uma massa parecida ou bem próxima daquela que está registrada. Ambas as propostas fazem uso do conceito de forma direta e prática, trazendo a matemática para o cotidiano do estudante, de modo a sistematizar o conhecimento. Temos aqui situações práticas e interativas que estimulam a argumentação, o processo criativo, o senso crítico do estudante e potencializa o letramento matemático, que é o que buscamos aqui. Por hoje é isso, esse foi o capítulo 5, a gente se vê no próximo com mais um pouco da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Até lá, tchau, tchau!